Muitas pessoas buscam uma fórmula mágica, um padrãozinho para fazer um texto, seja de um anúncio, de um vídeo, mas a nossa experiência aqui na V4 mostra que um padrão de texto, uma coisa engessada, não funciona muito bem. Hoje eu vou te dar algumas dicas de como fazer um texto que vende. Falando então sobre texto que vende, um nome também muito comum para se referir a esse assunto é copywriting. Então, na hora que você ouvir essa palavra, né, esse termo copywriting ou copy, a gente vai estar se referindo a um texto persuasivo, um texto que tem a finalidade de converter essa pessoa, seja numa venda, num lead ou qualquer ação que você quer que o seu usuário faça. O maior erro que as pessoas cometem na hora de criar um texto publicitário, um copy de um anúncio ou qualquer coisa relacionada é justamente que elas utilizam o ponto de vista incorreto da situação na hora de criar um texto. O que acontece? As pessoas pensam no produto. O que o meu produto entrega? Qual é a qualidade do meu produto? O meu celular tem a melhor feature, a melhor câmera? E não é isso que os usuários buscam na maioria das vezes. O ponto de vista não correto, mas o que funciona melhor na maioria das vezes, pelo menos na experiência da V4, é quando a gente utiliza o ponto de vista do usuário. Qual é a dor desse usuário? O que ele busca? Qual é a solução que ele quer? Qual é o problema que ele tem no dia a dia dele, na vida dele e como que o seu produto pode resolver ele. Já pensando nisso, apenas essa mudança-chave no seu texto, você vai ver que os seus textos começam a fazer muito mais sentido e a converter muito mais. Mas eu aqui tenho uma listinha de algumas coisas que eu posso passar, algumas dicas que eu posso passar para melhorar a criação dos seus textos, seja em anúncios, nas suas páginas, no seu site, nos seus vídeos. E agora eu vou te dar algumas dicas sobre esses pontos. Um conceito muito importante que a gente tem que ter em mente é que muitos vendedores muitas vezes acreditam que o seu cliente tem que ter desejo pelo seu produto. Mas na maioria das vezes isso é bem pelo contrário, na verdade. O que acontece é que as pessoas elas têm problemas e elas buscam a solução. Então você tem que apresentar o seu produto sempre como a solução de algum problema do seu usuário. E um outro ponto também muito interessante que a gente tem que ter e prestar muita atenção é o objetivo do texto. Muitas pessoas, e dessa vez a gente fala muito, é muitas pessoas mesmo, elas criam textos, criam vídeos e não fazem um CTA, né, um Call to Action, uma chamada para ação. O que acontece? Você escreve um post no seu blog apenas para entregar um conteúdo e ponto final. Isso você está perdendo a oportunidade de converter o seu cliente, seja num lead para gerar uma lista, seja numa venda. Então você tem que ter um objetivo para o seu texto. Se você está escrevendo um blog, um post para o blog, se você está fazendo um vídeo para o seu canal no YouTube, o que for, você tem que ter no fim um Call to Action. Um exemplo muito interessante que a gente utiliza muito aqui na V4 são os 3 atos. Então, se você faz um vídeo no modelo de 3 atos, basicamente, resumidamente, funciona como um contraste. Então, você vai pegar uma situação como ela era e como ela vai ser, você vai fazer um passo a passo, como que a pessoa pode chegar nessa situação ideal. E no fim desse vídeo ou desse conteúdo, o que for, você sempre vai fazer uma chamada para ação, um Call to Action, um CTA. Então você vai sempre tentar converter essa pessoa, seja numa compra, seja num lead. Então isso é muito importante, você tem que ter um objetivo para cada um dos textos ou cada um dos vídeos que você for produzir. Nos 3 atos, né, é muito interessante que a gente entenda que o passo a passo, o segundo ato, ele pega a primeira parte ali da transformação e ele vai fazer o caminho para essa transformação. E, obviamente, esse caminho vai envolver o seu produto. Então, ele vai envolver esse produto, o seu produto, como a solução para chegar ao ideal que foi apresentado no primeiro momento e, no fim, fazendo um Call to Action. Tanto no modelo de 3 atos como em qualquer texto, você não tem um modelo, algo ideal a ser seguido. Então, se você vai fazer um modelo de 3 atos, você não vai ter um script certinho para seguir nos 3 atos. O que você pode fazer ao longo de cada um dos atos ou ao longo de qualquer texto é utilizar algumas das coisas que eu vou falar agora. É muito importante que você entenda que os 3 atos são apenas uma estrutura que existe, que a gente sabe, que a gente conhece, por exemplo. Existem diversas outras, mas indiferente da que você for usar, saiba que você tem outras
outras estratégias que você pode adicionar a essa estrutura para tornar o seu texto cada vez mais interessante. Uma estratégia muito interessante que você pode utilizar é a da quebra de padrão. Basicamente, as pessoas estão acostumadas a serem abordadas de uma maneira. Então, a quebra de padrão vai fazer com que você aborde essas pessoas de uma maneira diferente, fazendo com que elas prestem atenção no seu texto, no seu anúncio, no que for. Um exemplo bem interessante para deixar isso mais... para você entender melhor essa estratégia, foi uma campanha que a gente fez para um cliente de software de gestão. Basicamente, o que a gente fez foi que a gente criou um anúncio e nesse anúncio, ao invés da gente tentar vender esse software de gestão como uma solução para um problema que a maioria das pessoas já sabem, o que a gente fez foi que a gente criou esse anúncio dizendo que essa empresa, que a empresa desse cara poderia quebrar. Então isso gerou um alto número de cliques e as pessoas, o que acontecia é que elas clicavam nesse anúncio, elas iam para uma página onde a gente mostrava para elas quais eram os riscos que elas tinham de quebrar e nessa página a gente mostrava esses riscos e fazia um call to action para o nosso software de gestão. Então aí as pessoas entendiam esses riscos, entendiam a solução, que era o software de gestão, e acabavam comprando esse produto. E nesse mesmo caso que a gente utilizou a quebra de padrão, uma outra estratégia que já estava intrínseca nessa comunicação era a estratégia de bater em problemas, né? Bater no problema que esse cliente tinha, na dor dele, no medo dele. O que acontecia é que a maioria das empresas tem sim o medo de quebrar. Então a gente bateu já nesse ponto no início da comunicação. Além de quebrar o padrão da comunicação dessas empresas, a gente trouxe o medo. Então nesse anúncio a pessoa lembrava disso, ela lembra desse problema. A maioria dos empresários tem isso em mente sempre quando eles estão no dia a dia. Então a gente bateu nessa dor, nesse problema e utilizou a quebra de padrão. Duas estratégias em uma. E isso gerou muito resultado para esse cliente. Ainda nesse exemplo, depois de utilizar uma quebra de padrão, mostrar os problemas que esse usuário tinha, trazer isso à tona, a gente também tem a transformação. O que é a transformação? Quando a gente está falando dos problemas, todo problema, toda dor, todo medo gera uma transformação, que seria o cenário ideal, né? Então esse usuário ele buscava ter uma gestão mais simples, né? Mais simplificada, mais clara e tendo tudo isso trazia essa transformação para ele, onde ele teria uma empresa mais sólida, uma empresa segura, estável e sem o risco de quebrar. Então essa era a maior transformação de toda essa comunicação. E para não ficar apenas nesse exemplo, né, um também interessante é a questão do fitness. Muito se vê essa questão da transformação no mundo fitness. Então a pessoa ela tem sobrepeso e ela ficou magra, ela tinha uma vida complicada e ela agora tem uma vida mais saudável, não tem mais dores. Então, muito disso é utilizado na maior parte das comunicações, né? Um outro ponto muito interessante, que às vezes é um pouco difícil de encontrar, mas se você tem, isso é muito importante, isso valida muito a sua comunicação, são dados. Então, nesse mesmo exemplo, a gente utilizou muitos dados. Então, a gente pegou o Sebrae, né, e a gente utilizou os dados que eles têm, que eles fazem as pesquisas, para corroborar o nosso discurso. Então, tudo que a gente falava, a gente trazia junto um dado do Sebrae. Então, você tem X% de chance de quebrar em tantos anos. Segundo o Sebrae, não é a gente que está falando. Então isso traz todo esse ar de autoridade, de que a gente não está apenas falando uma coisa para que você converta na nossa página, entendeu? Então se você pode utilizar, se você tem dados que mostram que o que você está falando faz sentido, utilize eles nos seus textos, que vai ajudar muito na hora de converter o seu cliente. Outro ponto muito interessante e muito importante que a gente utiliza na maioria das vezes é o da prova social. Como que funciona isso? A prova social basicamente é um atestado do seu cliente de que o seu produto funciona, de que ele traz as transformações, de que ele resolve esses problemas e que ele é um bom produto. Então você vai utilizar uma prova social tanto nos seus anúncios, você pode colocar nas suas comunicações, nas suas páginas, no seu site, e isso vai mostrar pro seu futuro cliente de que os clientes que você já tem aprovam o seu produto, o seu serviço, a sua solução, e isso ajuda muito na hora de você criar um texto e lembrar as pessoas de que existem esses clientes que utilizam esse produto e que já aprovam ele e que estão recomendando o seu produto ou serviço. Juntamente à prova social, um outro ponto muito importante que você tem que pensar e que é bom utilizar é o da afinidade. Então, quando você faz qualquer comunicação, uma coisa muito importante que você tem que ter é que o seu conteúdo, o seu texto, ele tem que parecer ser escrito pro seu cliente.
Então você vai... uma coisa que lembra muito isso são os e-mail marketings. Todas as pessoas, todas as empresas que fazem e-mail marketing utilizam os e-mails de maneira nominal. Então é para você, fulano, que é nosso cliente. Então isso é muito importante porque gera essa afinidade, esse rapport, e isso aumenta também a nossa conversão. Uma outra maneira muito interessante de você gerar essa afinidade, é quando você for trabalhar, por exemplo, para um produto que é muito focado em mulheres. Então você vai criar o seu texto, a sua página, o seu anúncio. Toda a tua comunicação tem que ser relacionado a esse ar feminino, esse ar da mulher. E isso vai gerar essa afinidade com o seu público e com certeza aumentar suas conversões. E das nossas dicas para fechar, então, claro que não é a última dica e são só essas. No nosso blog, é bom lembrar que no nosso blog a gente tem muito sobre copy, sobre texto. Então dá uma olhada lá embaixo, nosso editor vai deixar alguns links aí para você na nossa descrição do vídeo, para que você tenha algumas dicas aí do que consumir no nosso blog. Mas aí para fechar então esse vídeo, é a escassez. Escassez é muito importante. Então, quando você vai fazer qualquer comunicação, você mostrar isso como algo escasso, aumenta demais a sua conversão. Obviamente, você já viu algum comercial na TV que fala só amanhã, ou algum lançamento que é só naquele dia quando abre o carrinho. Então tudo isso são formas de gerar escassez. Na maioria das vezes essa escassez nem existe, mas ela é utilizada porque gera essa urgência na pessoa. Então se você tem que criar essa escassez, utilizar essa ferramenta na maioria das suas comunicações. Se você é uma empresa e está com dificuldades na hora de vender o seu produto com a internet, a gente pode te ajudar. Essa questão dos textos é só uma das maneiras que a gente conhece para aumentar as conversões de qualquer empresa. Mas se você quer entender um pouco mais e ver se a gente pode ajudar a sua empresa, aqui embaixo na descrição vai ter um link para o nosso site onde você vai poder se cadastrar e a gente com certeza vai entrar em contato com você. Se você já atua com marketing digital e quer saber como que você pode se qualificar e atuar como agente da V4, aqui na nossa descrição também vai ter um link para você, onde você vai poder conhecer o nosso curso e como você pode se qualificar e atuar como agente. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Se você achou que ele não fez muito sentido, talvez ficou um pouco corrido ou não ficou muito claro, deixe seu dislike também. Em qualquer um dos dois casos, você comenta aqui embaixo para a gente entender se esse conteúdo faz ou não sentido para você. Eu sou o Guilherme Lippert, sócio executivo da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.